É o nome do Senhor, Irmandade, queridos irmãos em Cristo, irmãos alicerçados sobre a rocha, sobre Cristo, irmãos que não estão aprisionados a sistemas religiosos, a facções, a divisões. Na palavra mostra que um grupo de irmãos dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, daquele. E pelo Espírito de Deus, o apóstolo exortou, dizendo, revelou que aquilo eram espíritos, demônios de divisão no corpo de Cristo. Pouca coisa para ser demônio no meio, para ter demônio. É pouca coisa para ter demônio no meio. Não precisa ser um incrédulo, um ímpio. É o Pedrão, o irmão Pedro. Ficou endemoniado. O diabo falou na boca dele, se tornou um porta-voz do demônio por aquele momento. Quando ele queria atrapalhar o plano da cruz, da morte, da ressurreição, da vitória, do sangue ser derramado para pagar os pecados e garantir a vida eterna e a ressurreição eterna. Muitos hoje estão emprestando a sua boca para o inimigo. Estou falando daqueles consagrados, obreiros, os cristãos. Como Pedro, o apóstolo, emprestou sua boca. Porque tudo que é contraditório às escrituras sagradas se torna diabólico, é algo perigoso, porque Deus tem tudo arquitetado, planejado na sua palavra, para como se deve andar a igreja, os cristãos, o povo de Deus. Então precisamos com urgência voltarmos para a palavra, para a fé dos nossos pais apóstolos. Ali é o modelo da igreja. Quando o Espírito Santo veio repartido e pousou sobre cada um deles, houve o exemplo mundial de fé e de conduta. Lá está escrito que não havia nenhum necessitado entre eles. De nada tinham falta. Viviam a vida em comum. Ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu, porque repartiam, viviam a vida repartida, com a unção de repartir, porque o Senhor veio e repartiu. A carne dele foi repartida, o pão foi repartido, ele veio em espírito repartido, ministério da salvação na carne, depois Deus veio em espírito repartido. Deus é o Deus de repartir. E ali a igreja fluiu com o dom de repartir. Fruto do Espírito de Deus na igreja. Mas a igreja perdeu a visão. Nós somos a igreja dos últimos dias, a igreja cega, pobre, cega e nua. É o que está escrito, Apocalipse 3:14, é a carta para a igreja dos últimos dias. O que temos mais que olhar? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O Senhor está revelando sua palavra, revelou, está ali revelado, está dado, está entregue, está escrito, está no mundo todo a palavra de Deus. Está escrito. A igreja ficou cega, pobre, nua. O Senhor está de fora. Nesse texto mostra que Ele está de fora da igreja. A igreja se curvou diante dos demônios. Os demônios do sexo. Comando do sexo operou, entrou na igreja, tomou conta. Com pouquinha coisa se leva a um pecado de adultério, lascívia, luxúria, fornicação.
comandante do sexo. Os demônios operam, comandam dentro da igreja. É a mini saia, saia curta, é as vestes, é o olhar, é a insinuação pelo olhar. Às vezes estão pecando só do pescoço para cima, tirando uma foto, fazendo uma exposição. Então esse comando maligno tomou conta da igreja. Comando da fama. Líderes colocando suas imagens na entrada do templo, da casa de oração, no altar da casa de oração, expondo ali. Isso é a força do mal operando no meio da igreja. Força do mal. Demônio operando no meio da igreja. Espírito da fama, da idolatria, se auto-idolatraram. Construíram altares para o homem, para si próprio, humanos dentro da igreja. São demônios operando. Da fama e da riqueza, juntando tesouro, construindo os templos luxuosíssimos, caríssimos. Tomaram conta. Isso está instalado dentro da igreja. Mas onde está o Senhor? Onde está Deus? Eis que estou à porta e bato. Deus está de fora desse programa, desse curso religioso, dessa igreja cega, laodiceana. Deus está de fora, não está dentro dessa igreja. Isso não é um homem que está inventando, falando. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus falando, revelando, mostrando a situação da igreja, onde Deus está. E o que Deus está fazendo? Deus está batendo na porta, Deus quer entrar. Ele fala: se abrir a porta, eu entrarei e contigo cearei. Tem que abrir, tem que ouvir e abrir. Abrir para Deus. Feche para os demônios, para as obras da carne, as paixões malignas da carne. Paixão de juntar tesouro nessa terra. Vira as costas para o necessitado e amontou um tesouro para si. Fecha a porta para esses demônios, demônio da sensualidade. A igreja cega não sabe nem o que é sensualidade. Pontinho de sensualidade. Leva a uma queda, leva para o inferno. Leva ao adultério, à lascívia, à luxúria, ao adultério, sintomas de perdição eterna, do inferno. Mas a igreja cega não sabe. Ela fechou a porta para o Senhor. Abriu para o mundo. O mundo é maligno. Os demônios estão operando. Mas o Espírito de Deus está aqui ainda, procurando a quem possa mandar, procurando a quem possa abrir o coração, a alma, a vida, a quem possa se entregar a Deus. Deus procura pessoas na terra para formar o seu corpo, o corpo de Cristo, o corpo do exército da salvação. E o mundo está gemendo, o mundo está chorando, a natureza, o mundo estão gemendo, necessitando da manifestação dos filhos de Deus na terra. Porque se formarmos o corpo de Cristo nessa terra, se legitimarmos a nossa situação, condição de filho de Deus, vamos fazer a diferença nessa terra. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Ele abriu o mar vermelho, mas ele contou com as mãos de Moisés, com o mínimo, pouco. Moisés, o que tens na mão? Uma vara, uma varinha, põe ela no mar, e o resto é comigo. Põe o que você tem na mão, põe. Se disponha da sua vida. Eu sou fraco, eu sou isso, eu sou pobre. Deus quer te usar com o mínimo, às vezes com nada. Aquela viúva tinha um restinho de azeite, ela guardou, ela tinha o azeite, ela tinha algo de Deus. Você tem algo de Deus na sua vida, tem
em algo, permita que Deus faça a obra, faça a obra, faça a obra. Abra a porta, ouve o que Deus fala na sua palavra. Abra a porta e deixa o Senhor entrar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te usar para abrir os mares vermelhos. A palavra fala que antes de João Batista, o maior nascido de mulher, antes de João era maior do que todos antes dele. E aí diz que depois de João Batista, o menorzinho no reino de Deus é maior do que João. Então, o menorzinho é maior do que Moisés. Você é maior do que Moisés, tem a possibilidade, tem a cadeira colocada por Deus para atuação como alguém, uma pessoa maior do que Moisés em obras. Então, o poder é disposto, colocado para a igreja, depois de João Batista, é imenso e é desconhecido e é rejeitado. Estamos num mundo em que Deus está sendo rejeitado, a porta fechada para Deus, o poder de Deus rejeitado, o Espírito de Deus rejeitado, resistido. E o Senhor fala, não resista ao Espírito Santo, não resista. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Deixa Deus fazer a obra, em nome do Senhor.